Olá! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no nosso canal. Eu sou Cristiano Andrade, psicólogo clínico e da saúde. Esse espaço é onde você pode deixar os seus comentários com suas dúvidas, partilhas, e nós, é claro que com muito carinho, vamos sempre respondendo. E por falar nisso, eu quero te lembrar para se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, corre lá rapidinho. Se inscreva, ative as notificações para que possa estar sempre integrado com as novidades que por aqui nós estamos trazendo. Hoje nós vamos falar sobre o sentido do Setembro Amarelo. Essa campanha de extrema importância que vem sendo desenvolvida já há anos, numa perspectiva de nós pensarmos em promover saúde mental e, é claro, de evitarmos o suicídio. Um tema bastante espinhoso ainda hoje, mas que requer falarmos. E para falar sobre, é claro que eu não irei falar sozinho. Estou tendo a honra de receber aqui no nosso encontro a psicóloga Karine Naudi-Salchenko. Ela é psicóloga, graduada pelo Centro Salesiano de São Paulo, é especialista em violência contra crianças e adolescentes pelo Instituto de Psicologia da USP. Atualmente trabalha como psicóloga clínica e também professora e supervisora de estágios nas áreas de psicologia clínica, saúde mental e psicologia hospitalar, na perspectiva da psicologia existencial da Zai Análise. Já ela vai contar para nós o que é da Zai Análise. Karine, seja muito bem-vinda aqui no nosso encontro. Cristiano, é um prazer poder conversar com você, ampliar um pouquinho sobre essa temática tão urgente, né? A satisfação é minha. E olha, aqui no nosso canal, Karine, a gente sempre fica muito contente por receber as colegas que trazem novidade. Não que seja uma grande novidade, mas para o nosso público ficar mais inteirado, o que vem a ser Dasein Análise? Dá para traduzir? Então, a Dasein Análise ela é uma abordagem que tem como base um filósofo, né? Na verdade, nós estudamos o pensamento de Martin Heidegger, que ela, de certo modo, é traduzida um pouquinho para a psicologia, para a psiquiatria da década de 60, né? Por um psiquiatra chamado Medard-Boss, né? Então, a Dasein Análise é uma escola, uma abordagem da psicologia, que existem várias, né? Tantas delas, né? Mas que a sua base é filosófica, né? Então, ela compõe ali o escopo das abordagens que tem a filosofia como uma iluminação para pensar o homem. Perfeito, e por falar em filosofia, a gente pensa muito em sentido, né? A gente pensa bastante nessa construção do para que estarmos aqui. Victor Frankl falaria, quando a gente tem um para que, suporta-se qualquer como. Trazendo essa reflexão aqui para a nossa temática do Setembro Amarelo, o mês em que nós nos encontramos na campanha, muita gente vem com essa proposta, né, Karine, de pensar o suicídio no sentido da prevenção, que eu considero de extrema importância. Mas eu acho que é bem mais que isso. Do seu ponto de vista, qual deveria ser o real objetivo do Setembro Amarelo? Cristiano, eu vejo que a campanha ela surge como uma iniciativa para pedir ajuda diante de transtornos mentais, diante de sofrimento mental. A palavra mais adequada é sofrimento mental, né? Então, ela surge historicamente com essa proposta, né, de que nós ampliemos a possibilidade de pedirmos ajuda quando em sofrimento, né? Nós sofremos muitas vezes silenciados, né? Sofremos calados, enfrentamos diversas batalhas calados, sem pedir ajuda, sem lançar mão de um auxílio, de uma orientação técnica específica, né? Então eu vejo que ela surge com esse objetivo, e se a gente dá conta de cumprir esse objetivo, muito bem, né? Eu acredito que ela alcance aí a sua proposta inicial, né? Exato, ela consegue dar conta de trazer um pouco mais de luminosidade para aquilo que ainda está um pouco, vamos dizer, sem luz. Isso é até redundante, mas é real. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre certos assuntos. E é isso que me traz, às vezes, um pouco de preocupação, Karine. Ao longo dos outros 11 meses, há um pouco de silenciamento nesse sentido dessa temática tão potente, que é a questão da prevenção.
E aí, claro, que para a gente prevenir, a gente precisa pensar em promover saúde mental. Do seu ponto de vista, pensando principalmente agora do ponto em que nós estamos nos encontrando no nosso marco histórico e ao mesmo tempo pós-Covid, pós-pandemia, como é que a gente poderia pensar em promover mais saúde mental nas instituições como as escolas, as organizações, ou até mesmo as instituições de saúde, no sentido da saúde pública? Cristiano, eu vejo que assim, a criação, a implementação e a atuação em políticas públicas que estimulam a saúde mental é fundamental. Nós temos acompanhado, de 2018 para cá, um desmonte escandaloso, eu não tenho outra palavra para dizer, acerca das políticas de saúde mental. Então, a política de saúde mental, a política de álcool e drogas vem sendo absurdamente vilipendiada, né? De 2018 para cá. E o que isso significa? Significa que se nós, ao longo da história, fomos alcançando esses espaços, nós estamos perdendo esses espaços, né? Então, você muito bem lembra a situação do Covid, né? Quer dizer, nós estamos em pós-Covid, né? Porque ainda enfrentamos, mas aí com o sucesso das vacinas, estamos mais protegidos, né? É importante pensar que, assim, a gente, para pensar saúde mental, precisamos pensar em políticas públicas que garantam saúde mental. E o que a gente tem presenciado é esse desmonte nas políticas públicas de saúde mental, de álcool e outras drogas, né? Então eu vejo que esse é o principal fator, tá, Cristiano? Assim, para que a gente possa pensar em prevenção em saúde mental. Porque daí esses técnicos, os profissionais psicólogos estarão atentos na escuta, né, no front, né? Agora, eu vejo que, assim, para além das políticas públicas, que no meu ponto de vista seria a porta de saída para muitas das questões que nós passamos em termos de saúde mental, talvez um exercício empático à dor do outro, né? Porque nós, psicólogos, sabemos gerenciar a dor e o sofrimento mental, né? Contudo, o que está em jogo é que as pessoas ultimamente não têm se afetado com a dor do outro, ao contrário. Diante da dor do outro, diante do sofrimento do outro, existe um movimento de banalização dessa dor, minimizando-a, dizendo que é mimimi, dizendo que é vitimismo, né? Quando, na verdade, as pessoas têm, em sofrimento, atentado contra a própria vida. Isso é um fato, né, Cristiano? Para onde quer que a gente olhe, para qualquer das populações que nós olhemos, a gente está enxergando pessoas que atentam contra a própria vida, né? Gosto muito dessa sua colocação no sentido da empatia, de nós, ao utilizarmos, na real, singularidade do ser. Eu fiquei pensando aqui, né, Karine, a gente fala muito da ideia da empatia, falamos muito de sororidade, que seria a proposta de união, não só entre as mulheres, porque eu penso que a sororidade deve ser um ato de união entre os humanos, né, independente de gênero, de classe ou raça. Mas ao invés de usarmos da sororidade e também da dororidade, que é colocar na condição de sentir que o outro sente dor, a gente muitas vezes prefere suspender esse ato, que é um processo de acolhimento, em detrimento de valores, de crenças, de N outros fatores enraizados e normatizados, e acabamos vendo aí na comunidade, muitas vezes, uma substituição desses elementos que seriam de fundamental importância, como a sororidade, a dororidade, a empatia, pelo ataque aos grupos minoritários, em detrimento de orientação sexual, de classe, em detrimento de raça. E aí eu fico pensando muito como é que nós podemos, né, passarmos por essa situação de olhos fechados sem ao menos fazer alguma coisa. Acho que na sua fala o convite que fica é que possamos abrir os nossos olhos e, ainda que seja de uma forma breve, ou talvez, por que não dizer assim, simples, fazer a nossa parte, Karine? Puxa, Cristiano, eu vejo que nós estamos num tempo, principalmente em nosso país, que é o país que mais mata a população LGBTQIA+, né? Por exemplo, né? Nós estamos num tempo em que nós não podemos fechar os olhos para isso. São pessoas que são mortas simplesmente
pela sua orientação sexual, que eu costumo dizer, Cristiano, que é algo que nós não podemos exercitar em público, porque se eu exercitar a sexualidade em público, eu sofro uma sanção pelas regras sociais, ok? Sim. Então, assim, a sexualidade é uma vivência única e exclusiva de cada um de nós, as pessoas morrem por conta disso. Então, eu preciso, eu vejo que, assim, estamos vivendo um tempo em que o ódio está nas entrelinhas, está permeando as relações interpessoais. E nós precisamos atentar para isso, né? Isso precisa ser chamado a atenção. Nós não podemos falar de psicologia sem sinalizar que do nosso lugar privilegiado existem algumas pessoas que estão morrendo, né? Simplesmente por existirem como elas são, né? Então eu não posso fechar os olhos para isso e acreditar que existe uma psicologia que não se afete com isso. Ao contrário, absolutamente. A psicologia está intimamente ligada aos direitos humanos, à proteção das pessoas, né? Então eu acredito que é um compromisso quase que político da nossa profissão, né, Cristiano, em tempos de ódio. Essa manifestação, né? Perfeito, um compromisso político e social, né? No sentido da gente pensar aqui que estamos dando voz para os grupos minoritários, menores não em números, mas sim em condições de oportunidades e de acesso aos serviços de saúde, educação e trabalho. E a gente sabe que esses fatores estão diretamente implicados no adoecimento psíquico, né? A gente sabe que o índice de pessoas homossexuais e também de transexuais que se suicidam no nosso país não é baixo. Se nós fizermos um levantamento estatístico, ainda mais com o contexto da pandemia que nós vivenciamos e ainda estamos em vivências, o índice elevou. E ainda assim, suspendermos as nossas ações em detrimento de valores, eu penso que é muito desumano. Cristiano, a estatística de vida de uma pessoa LGBTQIA+, não chega a 40 anos de idade. Sim. Né? E isso é alarmante, isso é um dado alarmante, né? No país em que a expectativa de vida, se não me engano, de mulheres é de 78 anos, né? Essa informação precisa ser confirmada. Uma pessoa LGBTQIA+, não vive 40 anos de idade. Isso é muito preocupante, né? Exato. E não vive por N razões, né? Não vive porque muitas vezes não tem condição nem mesmo de um saneamento básico e muitas vezes não são autorizados ou autorizadas a viverem por conta de uma busca por uma normatização advinda do outro, que não entende que a vida é singular e que cada um é o que é. Enfim, eu penso que olharmos para as políticas públicas é o convite principal, como bem você coloca, mas também, enquanto as políticas não se efetivam ao modo como precisamos e desejamos que aconteçam, cabe a nós fazermos a nossa movimentação e pensarmos que não é pouco o que estamos fazendo, porque cabe a nós. A partir do momento que a gente se levanta, a vida se transforma e o compromisso social se efetiva. E é diante de tantas colocações para lá de especiais que eu quero mais uma vez te agradecer, Karine, por ter participado com tanta generosidade aqui do nosso canal. Muito obrigado mais uma vez. Sempre que desejar, as portas vão estar sempre abertas para lhe receber. Quero agradecer especialmente a você que esteve até aqui conosco, acompanhando nossas reflexões e, é claro, refletindo também. Se tiver alguma dúvida ou partilha para nos trazer, pode deixar aqui nos comentários ou nos seguir no Instagram, que está aí na descrição dos nossos vídeos. Muito obrigado mais uma vez, fiquem bem e até a próxima!